Meu nome é Margaret Evans, e por muito tempo, acreditei que a vida era composta apenas por momentos passageiros, sem grandes consequências. Eu gostava de acreditar que Deus existia, mas ele nunca foi uma prioridade na minha vida. Cresci ouvindo sobre pecado, santidade, céu e inferno, mas, para ser sincera, essas palavras nunca tocaram meu coração de verdade. Eu via tudo isso como discursos feitos para manter as pessoas sob controle, para fazê-las se sentirem culpadas por coisas naturais da vida. E assim segui, vivendo como se Deus fosse apenas uma ideia distante. Eu tinha um bom trabalho, uma casa confortável e amigos que me faziam sentir viva. Amava sair, viajar, conhecer pessoas novas. Minha vida era cheia de boas conversas, risadas e prazeres momentâneos. Não via problema em me envolver emocionalmente sem compromisso, afinal, o mundo parecia funcionar assim. Quem, nos dias de hoje, ainda se importa com isso? Mas, por mais que minha rotina fosse agitada e cheia de diversão, havia algo que eu evitava admitir, nem para mim mesma: um vazio. Um incômodo silencioso que eu tentava preencher com novas experiências, relacionamentos que surgiam e desapareciam sem aviso, noites que eu achava que seriam inesquecíveis, mas que, ao amanhecer, se tornavam tão insignificantes quanto as anteriores. Eu me convencera de que estava vivendo da melhor maneira possível, mas no fundo, sabia que estava fugindo. Toda vez que via uma pregação na TV ou alguém falava sobre Deus com verdadeira convicção, algo dentro de mim se mexia. Tentava ignorar, dizia para mim mesma que isso não era para mim. Eu era uma boa pessoa, Deus entenderia minhas escolhas. Repetia isso constantemente, até que, um dia, durante um jantar com amigos, uma mulher compartilhou uma história que me abalou profundamente. Ela falou sobre um casal que vivia como qualquer outro até que um deles morreu de forma repentina. No enterro, a família estava devastada, mas a parte que mais me deixou inquieta foi quando ela disse: a última coisa que ela disse antes de morrer foi: acho que eu não estava pronta para isso. Essas palavras não saíram da minha cabeça. E se a morte viesse para mim assim? E se eu não estivesse pronta? Balancei a cabeça e tentei afastar o pensamento. Sempre odiei pensar sobre a morte. Quem gosta disso? Mas naquela noite, enquanto dirigia para casa, um aperto tomou conta do meu peito, e meu coração disparou sem explicação. Eu me senti estranha, como se algo invisível estivesse tentando me alertar. Liguei o rádio para me distrair, e o locutor falou sobre um acidente em uma avenida movimentada da cidade. Não dei muita atenção até ouvir algo que fez meu sangue gelar. O motorista, antes de perder o controle, estava discutindo sobre fé com um amigo. Ele repetia várias vezes: tenho tempo de sobra para pensar nisso. Um calafrio percorreu minha espinha. Tentei ignorar, talvez fosse só uma coincidência, ou minha mente pregando peças, mas o aperto no peito não desapareceu. No dia seguinte, acordei inquieta, com algo dentro de mim gritando, mas eu não sabia o que. Pela primeira vez em anos, senti uma vontade incontrolável de abrir a Bíblia que minha mãe me deu quando eu era mais jovem. Ela sempre dizia que, um dia, eu entenderia a importância daquele livro. Eu ri disso na época, mas naquela manhã, quando segurei a Bíblia, senti como se estivesse tocando algo profundo, algo sagrado. Meus olhos caíram em um versículo: pois está é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao 5. Senti meu rosto corar, como se estivesse sendo exposta diante de um tribunal. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas para mim, mas não era apenas minha imaginação. Fechei a Bíblia, respirei fundo e tentei esquecer, mas algo dentro de mim insistia que eu não deveria ignorar aquele aviso. E, infelizmente, eu entenderia essa mensagem de uma maneira dolorosa. O que aconteceu naquela noite ainda me assombra. Eu estava voltando para casa após um jantar, tudo parecia normal. Dirigia devagar, observando as luzes da cidade refletindo no para-brisa e ouvindo música no rádio. Porém, havia um peso no ar, algo que eu não conseguia ignorar. O sentimento de inquietação que me acompanhou o dia inteiro estava ainda mais forte. Meu coração batia rápido, sem motivo aparente, e minha mente insistia em voltar àquela frase do jantar: acho que eu não estava pronta para isso. Balancei a cabeça, tentei ignorar, mas de repente, a sensação se intensificou.
Era como se alguém estivesse no carro comigo. Eu não estava sozinha. O aperto no peito se intensificou, minha respiração ficou curta, o ar dentro do carro parecia denso. Olhei pelo retrovisor, esperando ver algo, mas estava tudo escuro. Tentei me acalmar, dizendo que era só cansaço, mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma luz ofuscante apareceu de repente. Faróis de um caminhão surgiram, vindo em minha direção. Eu não tive tempo de reagir. O impacto foi brutal. Senti um estrondo ensurdecedor, vidro se estilhaçando, metal se retorcendo. Meu corpo foi lançado para frente e, em seguida, para trás. Um segundo depois, tudo parou. O silêncio tomou conta. Eu sabia que algo estava errado, muito errado. Foi então que percebi. Eu não estava mais dentro do carro. Eu estava flutuando. No começo, pensei que fosse um sonho, mas tudo ao meu redor era tão real que não podia negar. Eu vi a cena do acidente como se estivesse observando de cima, quase como uma espectadora. O meu carro estava completamente destruído, amassado de forma irreconhecível. Pessoas corriam pela rua, gritando e pedindo ajuda. Um homem falava ao telefone, desesperado. E então, de repente, me vi. Estava ali, no carro, mas meu corpo não era mais o meu. Foi uma das experiências mais bizarras da minha vida. Tentei mover meus braços, mas não os sentia. Tentei falar, mas não produzia som. O mundo seguia seu curso, mas eu parecia estar em um lugar à parte. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu queria voltar, queria sentir o peso do meu corpo, o chão sob meus pés, o ar entrando nos meus pulmões, mas não conseguia. Foi quando algo ainda mais perturbador aconteceu. A cena ao meu redor começou a se transformar. A cidade, as luzes, as pessoas, tudo começava a desaparecer, como se estivesse sendo apagado, dissolvendo diante dos meus olhos. A única coisa que restou foi a escuridão, e eu estava sozinha. Inicialmente, não senti medo, mas um vazio profundo, sem som, sem luz, sem tempo. Porém, logo um sussurro distante, quase inaudível, me alcançou. Não consegui entender as palavras, mas havia algo na voz, algo gélido. Um novo sussurro, mais perto desta vez, fez com que eu ouvisse claramente: "Você não estava pronta." O fogo no meu peito me queimou, e um arrepio percorreu minha espinha. De repente, a escuridão começou a se mover, como se algo nela estivesse vivo. Algo se aproximava. Eu tentei correr, mas como correr quando não se tem corpo? Como fugir quando não há para onde ir? Foi então que senti um puxão, algo invisível me agarrou, ou o que quer que restasse de mim. Era como se mãos geladas tentassem me arrastar para um lugar que eu temia conhecer. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Lutei, mas não havia onde me agarrar. Estava sendo puxada para baixo, mais e mais fundo, para um lugar que eu não entendia, mas sabia que era errado. O medo foi se transformando em desespero. O que estava acontecendo comigo? Por que eu estava ali? Foi quando percebi que sempre acreditei que a morte era apenas o fim, um apagamento das luzes, mas eu estava completamente errada. A morte não era o fim, era um começo. E algo dentro de mim sabia que eu não gostaria do que estava por vir. Mas então, algo mudou. Uma luz surgiu na escuridão, intensa, brilhante, e uma voz poderosa, mas suave ao mesmo tempo, ecoou ao meu redor. Aquele foi o último som que ouvi antes que tudo mudasse novamente. A luz não era como qualquer outra coisa que eu já tivesse visto. Não era apenas brilho, nem claridade. Ela era viva. E por algum motivo, eu sabia que aquela luz me conhecia, talvez até melhor do que eu mesma. A escuridão que me envolvia começou a se afastar, como se estivesse sendo empurrada para longe. O frio que apertava meu peito desapareceu, e pela primeira vez, desde que me vi fora do meu corpo, senti algo familiar: paz. Não uma paz comum, mas algo imenso, como se finalmente eu estivesse no lugar certo. A luz crescia, e no seu centro, uma figura se aproximava. Eu não precisei perguntar quem era. Antes mesmo de poder ver claramente sua forma, antes de meus olhos focarem, eu sabia. Era ele, Jesus. Senti minhas pernas fraquejarem. Ou será que eu ainda tinha pernas naquele estado? Meu ser inteiro queria se prostrar diante dele, mas ao mesmo tempo, me senti completamente exposta, como se, naquele momento, ele estivesse vendo tudo o que eu já havia sido,
todos os meus pensamentos mais íntimos, cada palavra que eu disse, cada escolha que fiz. Tudo estava diante dele. E então ele falou. Sua voz não era como qualquer outra. Não era apenas som, era algo que preenchia todo o meu ser. Margarete. A voz foi como um trovão, mas ao mesmo tempo, suave, misturando poder e ternura. Tentei responder, mas as palavras não saíam. Ele deu um passo à frente e, nesse momento, vi seus olhos. E tudo dentro de mim desmoronou. Eram olhos de fogo, mas não de destruição. Eram olhos de verdade absoluta. Não havia julgamento neles, mas havia algo ainda mais forte: justiça. Eu soube, naquele instante, que toda a minha vida esteve errada. Sem que ele dissesse uma única palavra, eu sabia que não era digna de estar ali. A vergonha tomou conta de mim. Eu queria desviar o olhar, me esconder, fugir para qualquer lugar. Mas não havia saída. Você achou que tinha tempo, ele disse. Meu peito se apertou. Ele sabia. Ele sempre soubera. Ele viu cada escolha que fiz, cada desculpa que dei para seguir meu próprio caminho. E agora, ali estava eu, diante de Jesus, e tudo o que eu conseguia pensar era que eu havia desperdiçado minha vida. Mas, de repente, algo mudou. A luz ao redor dele se intensificou e, em um piscar de olhos, o espaço em que estávamos se transformou. A escuridão desapareceu, e eu pude ver o céu, nem que fosse apenas um vislumbre, mas o suficiente para me deixar sem fôlego. Era real. Muito mais real do que qualquer coisa que eu já tenha experimentado na Terra. O chão sob meus pés parecia ser feito de puro ouro, mas não era só o brilho do ouro. Ele irradiava uma luz própria, como se fosse vivo. O ar ao meu redor tinha um perfume indescritível, um aroma de pureza, de algo que nunca existiu no mundo material. Então, uma música chegou até mim. Mas não era uma música qualquer. Não era formada por instrumentos nem vozes como conhecemos. Era como se o próprio ar estivesse cantando, como se tudo ao meu redor vibrasse em harmonia com algo imenso. Vi seres de luzes, dançando no ar como chamas vivas. Anjos. Havia uma presença ali, algo gigantesco, uma glória tão intensa que eu mal podia compreender. Era impossível olhar diretamente para aquilo sem que meu ser inteiro tremesse. Jesus percebeu minha confusão. Você sempre duvidou, ele disse, sem acusações em sua voz, apenas a verdade. Eu assenti, sem saber como. Ele ergueu a mão e, no mesmo instante, vi mais uma visão. Um grupo de pessoas caminhando ao longe, mas não como nós caminhamos aqui na Terra. Seus corpos eram diferentes, radiantes, perfeitos. Seus rostos expressavam pura alegria. Eles conversavam, se abraçavam, riam. Mas o que mais me tocou não foi a aparência deles, mas o que eu senti. Eles pertenciam àquele lugar. Estavam completos. E foi então que me atingiu como um golpe no peito. Eu não pertencia ali. Eu queria, mas sabia que não pertencia. Olhei para Jesus, e meus olhos imploraram por uma resposta. Nem todos podem entrar, ele disse, e seus olhos estavam cheios de algo que me surpreendeu. Tristeza. Não por ele, mas por mim. Muitos escolhem o caminho largo, ele continuou, com a voz carregada de dor. E quando percebem a verdade, já é tarde demais. Senti um nó na garganta. Se eu tivesse um coração físico naquele momento, ele teria disparado. Tarde demais. Essas palavras ecoaram em mim como um trovão. Eu queria gritar, queria implorar, queria dizer que não sabia, mas eu sabia. Sempre soubera. A verdade esteve diante de mim o tempo todo, mas eu escolhi ignorá-la. E agora, ali estava eu, diante de Jesus, vendo com meus próprios olhos que tudo o que eu evitava acreditar era, de fato, real. Minha chance havia passado, ou ainda havia algo que eu pudesse fazer. Não conseguia desviar o olhar. Os olhos de Jesus estavam fixos em mim, e a tristeza que eu vi neles me partia em dois. Não era raiva, não era condenação. Era algo pior. A dor de quem ofereceu tudo e foi rejeitado. Meus pensamentos gritavam. Eu queria justificar minhas escolhas, explicar que eu não havia sido tão ruim, que não havia feito mal a ninguém. Mas diante da verdade, qualquer desculpa parecia ridícula. Eu sabia o que a Bíblia dizia, sabia o que era certo e errado, e mesmo assim escolhi ignorar. A voz de Jesus veio como um trovão, sacudindo minha alma. Você viveu para si mesma.
Minha alma estremeceu. Você conheceu a verdade e escolheu se calar. Cada palavra dele era como uma lâmina cravando cada vez mais fundo em mim. Você justificou seus pecados e os chamou de liberdade. Eu queria gritar, queria me encolher e desaparecer, mas então a voz dele se suavizou. Ficou mais profunda. Eu te amei em cada um desses momentos. Meu peito queimou. Eu estive lá quando você chorou sozinha, sentindo-se vazia. Meu corpo espiritual tremia. Eu tentei falar com você, quando sua alma clamava por ajuda. Uma lágrima, se é que ainda havia algo em mim capaz de chorar, escorreu. Mas você fechou os ouvidos. O peso de suas palavras era esmagador. Cada lembrança da minha vida passou diante de meus olhos. Cada momento em que senti o incômodo no coração e ignorei. Cada vez que ouvi uma pregação e saí rindo, dizendo que aquilo não era para mim. Cada momento em que Deus tentou me alcançar e eu optei por fugir. Você escolheu o mundo, Margarete, ele disse. Minhas pernas cederam e eu caí. Não suportava mais encarar a verdade. Eu não queria mais me enganar. Sempre soubera, mas agora estava diante da realidade. Jesus se inclinou suavemente, e quando sua mão se levantou, tudo ao nosso redor se transformou. Vi a terra, mas não como a conhecia. Estava flutuando acima dela, olhando o mundo sob o ponto de vista dele. Vi o desespero, a dor e a destruição espiritual. Pessoas correndo atrás de riquezas, prazeres e reconhecimento, mas com os olhos cegos. Vi igrejas lotadas, mas muitos estavam vazios por dentro. Vi multidões buscando sinais, mas sem arrependimento. Vi homens e mulheres defendendo ideologias, como se essas fossem mais importantes que a verdade. Vi pregadores transformando a palavra de Deus em mercadoria, e vi a mim mesma, cega e indiferente, andando pelo mundo sem propósito, sem me importar com nada além de mim mesma. Jesus suspirou profundamente e disse: Você acha que morri para que você vivesse assim? Minhas palavras falharam. O que eu diria? Não havia mais nada a ser dito. A cruz que ele carregou foi desprezada, e sua voz carregava um peso impossível de descrever. O seu sangue foi derramado, mas muitos ainda zombam dele. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu sabia o que me aguardava. Eu não era digna do céu, não era digna dele. Meu destino parecia selado. Eu havia rejeitado a verdade durante toda a minha vida e agora estava colhendo as consequências. Mas então, algo surpreendente aconteceu. A expressão de Jesus mudou. Havia dor, mas também havia esperança. Ele olhou para mim, profundamente, e disse: Mas ainda há tempo. Eu congelei. Tempo? Como assim? Ele respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras queimaram em meu coração. Eu sabia que não merecia uma segunda chance, mas ele disse: Minha graça é maior que sua culpa. O céu inteiro parecia vibrar com essas palavras. Eu não te trouxe até aqui para condená-la, mas para despertá-la. Algo dentro de mim se agitou. Jesus levantou a mão, e então imagens começaram a aparecer diante de mim. Vi pessoas aprisionadas pelos próprios pecados, sem perceberem que estavam indo em direção à destruição. Vi cristãos que acreditavam estar salvos, mas estavam profundamente enganados. Vi multidões procurando respostas, mas sem ninguém para guiá-las. E então, ouvi sua voz novamente: Volte. Meu coração apertou. Volte, e diga a verdade. As cenas diante de mim continuaram a mudar. Vi igrejas sendo cheias, pessoas caindo de joelhos, vidas sendo transformadas. Mas, o que mais me tocou foi o que vi a seguir. Vi pessoas que, se não ouvissem a verdade, estariam perdidas para sempre. Vi rostos que nunca conheci, vi almas clamando por ajuda. E então, ele me olhou nos olhos e disse: Você vai me seguir? Meu ser inteiro tremia. Eu tinha uma escolha a fazer. Desta vez, eu sabia que não podia errar. Mas a dúvida ficou: seria tarde demais? Foi como se eu fosse arrancada de um sonho, ou melhor, de uma realidade muito maior do que a que conhecemos. A voz de Jesus ainda ressoava dentro de mim: Volte. Então, o que aconteceu a seguir foi aterrorizante. O céu se dissipou, a luz, a paz, a presença dele, tudo foi sendo sugado para longe,
e eu fui lançada para trás com tanta força que parecia estar caindo em um abismo infinito. O frio voltou. O peso. A dor. Então, meu peito se expandiu, puxado por um ar quente e áspero, e meus olhos se abriram de uma vez. A primeira coisa que vi foi um teto branco, com luzes fortes piscando acima de mim. O som de máquinas apitando preencheu o ar, e vozes agitadas ecoaram ao meu redor. Eu estava de volta. Eu estava viva. Minha garganta estava seca, meu corpo parecia pesado e estranho, como se tivesse sido enterrada viva e, de repente, desenterrada depois de muito tempo. Tentei me mexer, mas meus braços mal reagiram. Aos poucos, rostos começaram a se formar diante de mim, enfermeiros, médicos, e uma mulher de avental branco que arregalou os olhos quando percebeu que eu estava consciente. Meu Deus, ela voltou, ouvi alguém dizer, mas as palavras soaram distantes, como se eu as ouvisse debaixo d'água. Algo frio percorreu minha veia, uma agulha, e uma bolsa de soro pendurada ao meu lado. Minhas mãos estavam cheias de fios, e tubos estavam conectados ao meu nariz. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas minha mente estava girando. Eu estava ali, mas parte de mim ainda parecia estar em outro lugar. Meu peito doía, como se alguém tivesse enfincado uma mão invisível dentro de mim e arrancado algo muito profundo. Eu queria chorar, queria gritar, mas tudo que consegui fazer foi fechar os olhos e sentir o peso do meu corpo afundando na cama do hospital. A dor era insuportável, mas nada, absolutamente nada, era pior do que a sensação de que eu não pertencia mais a esse mundo. Os dias seguintes passaram como um borrão. Os médicos vinham e iam, falando sobre o acidente, sobre como eu tinha sido encontrada sem sinais vitais, sobre como meu coração havia parado por minutos. É um milagre você estar aqui, diziam. Eu ouvi essas palavras repetidas várias vezes, mas eu sabia que não era um milagre. Era um chamado, e eu sabia disso mais do que qualquer um ali. Mas como explicar isso? Como poderia olhar para essas pessoas e dizer que estive diante de Jesus, que vi o céu, que ouvi sua voz? Cada vez que eu tentava falar, algo me travava. O medo de ser vista como louca, o medo de que ninguém acreditasse em mim. Eu me vi observando minhas próprias mãos, sentindo a textura da minha pele, tentando me convencer de que aquilo era real. Mas o que eu havia visto, sentido, isso sim parecia real. Muito mais real do que a vida que eu agora vivia. E agora aqui estava eu, entre dois mundos, a verdade que eu conhecia e a dúvida sobre o que fazer com ela. Os dias passaram. As dores físicas diminuíram, mas o peso no meu coração não. Eu acordava todas as manhãs com a sensação de que algo dentro de mim gritava, algo que queria sair, ser dito, mas eu permanecia em silêncio. Os médicos falavam em recuperação, os enfermeiros me viam como um caso extraordinário. Minha família me visitava, minha mãe chorou ao me ver acordada. Mas eu só conseguia pensar na última coisa que Jesus me disse: vai e diga a verdade. Mas para quem? E como? Eu não era pregadora, não tinha uma voz para falar com multidões. Eu era apenas Margaret Evans, uma mulher que passou a vida fugindo do que agora a esmagava. Eu queria obedecer. Queria gritar para o mundo que o céu é real, que Jesus é real. Mas e se ninguém me ouvisse? E se rissem de mim? E se eu simplesmente esquecesse? Essa foi a pergunta mais difícil que passou pela minha mente. O tempo cura tudo, dizem. Mas eu não queria ser curada disso. Não queria que aquela experiência se tornasse apenas um sonho distante. Mas como impedir? Como evitar que a vida me puxasse de volta à rotina vazia? Fechei os olhos, e pela primeira vez em toda a minha vida, sussurrei: me ajuda, Senhor. A resposta veio não em palavras, mas em um sentimento. Algo me dizia que minha jornada estava apenas começando. Eu tinha recebido uma segunda chance, mas agora eu precisava decidir o que fazer com ela. A vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia no hospital. Tentei, de todas as formas, me encaixar de volta na minha antiga rotina, mas era impossível. A comida já não tinha o mesmo sabor. As conversas que antes me mantinham entretida agora pareciam vazias. Os prazeres que antes me preenchiam simplesmente perderam o sentido. Eu estava de volta à realidade, mas meu coração já não pertencia mais a ela. Todas as noites, acordava com uma sensação de medo, como se algo dentro de mim estivesse me chamando.
Sentia um peso constante no peito, mas não era tristeza nem culpa. Era algo mais profundo, um chamado. A verdade queimava em meu interior como um fogo, mas por semanas eu resisti. O medo me paralisava. Até que, em uma noite, ajoelhada no chão do meu quarto, finalmente me entreguei. Eu não sei como fazer isso, sussurrei, mas eu quero obedecer. Foi ali que algo se transformou dentro de mim. Pela primeira vez, senti a presença do Espírito Santo. Não foi um simples arrepio ou um momento emocional passageiro. Foi uma certeza profunda, algo absoluto em meu ser. Naquele instante, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Os meses que se seguiram foram de profunda transformação. Comecei a me desapegar das roupas que já não refletiam quem eu queria ser. Afastei-me de pessoas que me afastavam da verdade. Passei a orar todas as manhãs, mesmo sem saber exatamente como orar, e, pela primeira vez, a Bíblia deixou de ser apenas um livro. Ela se tornou minha bússola, e cada página parecia falar diretamente comigo. Cada versículo era como um pedaço de vida que eu nunca havia experimentado. Um dia, me deparei com uma passagem que Jesus me mostrou. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao 5. Nesse momento, tudo fez sentido. Passei minha vida inteira achando que santidade era uma prisão, mas agora eu via que ela era, na verdade, liberdade. Liberdade do peso da culpa. Liberdade da necessidade de provar algo para o mundo. Eu estava livre, livre do ciclo de erros e arrependimentos. Hoje, minha vida não é perfeita. Ainda luto contra pensamentos e sou tentada pelas coisas do mundo, mas há uma diferença agora. Eu não estou sozinha. Sei para onde estou indo e entendo que cada escolha tem um propósito. Comecei a compartilhar meu testemunho com aqueles que estavam dispostos a ouvir. No começo, foi difícil. Muitos me chamaram de fanática, outros riram, e alguns disseram que tudo não passava de um delírio da morte. Mas eu não posso negar o que vivi. Não posso apagar o que experimentei. Se há algo que aprendi é que ninguém está preparado para encontrar Jesus até realmente encontrá-lo. A verdadeira questão é: quando for a sua vez, será tarde demais? Porque uma coisa eu posso afirmar: ele é real. O céu é real. Mas o inferno também é. E, um dia, todos nós teremos que escolher de que lado queremos estar. Eu já fiz a minha escolha. E você? Se essa história tocou seu coração, te convido a compartilhar esse vídeo com algum amigo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum testemunho. Até o próximo vídeo.